Cheguei. Nossa quarta live hoje sobre indisponibilidade afetiva. Então, hoje à noite vamos desvendar. Oi, mamãe! Vamos desvendar sobre o famoso dedo podre, né? Quem nunca se pegou falando, eu tenho dedo podre? Ah, eu sou para-raio de gente louca. Ai, a pessoa fica comigo, depois fica um tempão comigo, não assume o relacionamento, depois no próximo que aparece ela casa. Ou então tantas outras histórias que a gente escuta, né, sobre essa parte do não conseguir se relacionar, né? Então, isso na realidade tudo não é que tem dedo podre, não é que você é para-raio de gente louca. Não é que existe algo nesse sentido, é que você somente está indisponível. E aí, sobre isso que vamos falar justamente essa noite. E aí, como sempre, né? Estamos aí construindo um caminho que eu gosto de fazer com vocês, porque não adianta nada chegar aqui, abrir e falar sobre disponibilidade afetiva. Ó, o computador reiniciando ali atrás. Opa. Falar só simplesmente, vamos falar sobre indisponibilidade afetiva sem antes construir alguns passos, né? Porque se você está aí buscando estar em um relacionamento afetivo que leve para o mais, então existem movimentos intrapessoais, existem coisas que a gente precisa tomar consciência primeiro e nos colocar num lugar diferente, começar a adotar aí novos padrões, né? Tanto de comportamento como padrão emocional, né? Tomar consciência de uma série de coisas antes de chegar neste lugar do relacionamento afetivo que leva para o mais. Porque daqueles que levam a gente em padrões de caminhos já conhecidos, em padrões de dor, a gente já está, né, por conta. Então, todo mundo que está aqui busca uma mudança, busca uma transformação. Então, já venho agradecer, né, a quem está aqui presente. Peço para vocês mandarem essa live para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo, né? Que aí, aquela amiga que fala que tem o dedo podre, aquela amiga que fala que quer parar a rede de gente louca, aquela que você sabe que, putz, tem uma história aí afetiva sofrida, manda para essas pessoas, né? Para que elas também possam acompanhar. Quem sabe aí você também não pode ser veículo de uma mudança, um insight que essa pessoa pode ter com essa live, tá bom? E aí ajuda a gente aqui, né, gente? Porque o Instagram, vamos lá, né? Vocês já conhecem. Então, o quanto que a gente precisa construir esse caminho, né? Voltando, a gente precisa construir esse caminho que não é só o que está aparente, tem muita dinâmica por trás que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa observar, colocar na balança, peraí, quais são os padrões que eu vivi até agora de relacionamento, como que eu me comportei neste lugar do relacionamento afetivo durante esse tempo, o que que eu quero? O que para mim seria viver um relacionamento afetivo que leva para o mais? Quais são os padrões em mim que eu reconheço que preciso mudar e quais aqueles que eu no outro vejo e que eu não quero mais ter que estar naquele lugar? Então, isso tudo a gente precisa construir um caminho. Então, a gente veio lá desde o mês passado falando algo sobre bem cognitivo, sobre decisão, sobre valores pessoais. A gente já entrou nesse mês já olhando para os nossos lugares dentro do nosso sistema. Hoje a gente vai falar um pouco de lugar também, porque os filhinhos da mamãe, os filhinhos do papai, né? Também isso é uma nuance de indisponibilidade afetiva. E até fiz aquela brincadeira com vocês ali no perfil, né? Eu coloquei ali algumas trechos de fala de filme, algumas coisas que a gente vê, né? Quantas músicas a gente não escuta também, que também trazem esse padrão da indisponibilidade afetiva, né? A gente fala, por exemplo, a nossa amada Marília Mendonça, né? Aquela música, quem eu quero não me quer, quem eu quero não me quer, quem eu quero vou querer, né? Quem eu quero... Ai, gente, nem sei como é que é a música direito. Não sou muito do sertanejo. Mas já deu pra identificar, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, lembrei. Então, indisponibilidade afetiva, se você tá num lugar em que você só se interessa por pessoas que não se interessam por você, e quem está disponível para você, você não consegue ver, isso também é uma disponibilidade afetiva. Então, olha como isso está no nosso inconsciente, como isso é presente na nossa geração, né? Essas histórias, quanto que a gente não escuta, né? Dessas histórias, as pessoas
do dedo podre, do para-raio de gente louca. A gente escuta muita música, né? Você foi ver muita música sobre esse estado de sofrimento, sobre traição, sobre as pessoas que não se veem, ou a pessoa que perde para depois dar valor. Então, tudo isso você vê como está no inconsciente coletivo desse relacionamento, desse estado de indisponibilidade afetiva, que é o que a gente vai olhar bem aqui hoje. Então, a gente precisa estar no nosso lugar dentro do nosso sistema familiar se a gente quer caminhar para o mais, se a gente quer olhar para frente. Porque lembra, quando a gente está fora de lugar no nosso sistema familiar, a gente com certeza está olhando para trás. Então, eu tô virada de costas para a vida, virada de costas para o futuro, apontando o dedo para o pai, para a mãe, ou enxergando, de repente, a minha linhagem ancestral, que não pôde viver um relacionamento saudável do jeito que hoje eu nomeio, mas que eu não tenho nem registro, nem no meu sistema, nem no meu corpo, nem nas minhas experiências do que é. Como eu irei reconhecer? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Não é? Então, a gente vem nesse lugar da construção, de estarmos no nosso lugar para conseguir olhar as coisas com mais profundidade, ver as dinâmicas, ver os padrões e adotar aí intencionalmente algumas ações para fazer diferente. Então, isso implica também olhar para os nossos relacionamentos passados com um lugar de honra, com um lugar de reconhecimento, com um lugar de responsabilidade no nosso adulto, pois tudo aquilo que a gente exclui e rejeita faz se representar. E aí, se você continua num padrão repetido, perceba se você não está excluindo alguém. E aí essa pessoa faz se representar. Então, você vê que é uma construção, não é estalar de dedos, né? Quando a gente fala em pensamento sistêmico, mais do que a sessão de constelação que a gente faz para olhar profundamente para a história, né, para conseguir ver o fiozinho de onde aquilo vem, a gente fala sobre um viver intencional, usando por bases esse olhar, esse novo óculos para a vida. Que não é muito fácil de começo, aí as coisas começam a andar num certo ritmo e depois a gente encontra uma dificuldade ou o sintoma se apresenta novamente e a gente tem aquela reação bem humana, muito humana, normal de falar, caraca, tô cansada. Só que aí você pega o seu adulto pela mão, você pega aquela sua criança interna e dá colo pra ela e segue. Porque uma vez que a gente vê as nossas dinâmicas assim a olho, né, os padrões sendo desvendados na sua frente, que você já sabe, que você já viu, fica muito difícil não fazer algo a respeito, né? Então, isso que é legal, que acho que é bacana trazer. Quando a gente abre o olho, gente, dificilmente dá pra fechar de novo, né? E se você escolhe fechar o seu olho para essas dinâmicas, para tudo aquilo que te dói, você tá fazendo isso intencional. Então, você tá escolhendo morrer em vida. Porque se o lugar que você está não te leva para o mais, logo te leva para o menos. E todo movimento que leva para o menos, leva para a morte e não para a vida. Morte aqui no sentido, gente, não é morte física, mas morte da energia de vida. As pessoas que vivem apagadas ou extremamente tristes escolhem um caminho de, por exemplo, não vou me relacionar, não, eu vou viver na solidão, não, eu não quero me vincular a ninguém. Sendo que somos seres construídos e aqui, enquanto espécie, evoluímos por conta dos nossos vínculos, né? Que eu sempre trago para você que o nosso cérebro ele é considerado um cérebro social. Por quê? A gente tem inúmeros mecanismos para nos ligarmos às pessoas, né? Então, para fazermos vínculos, então a gente tem mecanismo de mentalização, de tentar adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, para que a gente se adeque melhor socialmente e consiga levar a nossa espécie para frente. Somos bichos antes de muitas coisas, né? Antes do nosso córtex pré-frontal que surgiu aí como uma última recurso da nossa evolução, nós somos bichos guiados. Lembra? 95%, 95,5%. Se você não quer intencionalmente entrar nesses 5% e olhar os seus padrões e a sua história, as suas relações, os seus comportamentos nesse lugar dos 5%, os 95% vão te governar a sua vida inteira. E agora você quer ou não quer isso, né? Isso é uma decisão. Então, gente, estão prontos para falar sobre disponibilidade afetiva? Tragam um adulto para a mesa, chamem ele aí, porque são pontos que são sensíveis, como eu falei, eu acho que isso está tão no nosso inconsciente coletivo, está tanto nas gerações das nossas histórias, que
é um ponto sensível, sim. E hoje eu venho falar aqui pra vocês, na realidade, de um lugar de abertura de coração, como sempre, né? Você sabe que eu sempre pego a minha história como referência pra vocês e como o lugar de tipo, olha, eu já passei por aqui, né? Eu não tô 500 passos na frente de vocês. Eu tô 1, 2, porque eu me impliquei no meu processo, porque eu mergulhei nisso, porque eu abri o meu olho, não deu mais pra fechar. Eu não sou do tipo de pessoa que fecha o olho pra alguma coisa que me incomoda. Eu só, ou eu paro por 1 minuto pra respirar, ou eu vou mergulhando mais fundo. Então, eu acredito que vocês sejam assim também, porque ninguém tá aqui à toa, ninguém se conecta à toa, né? Então, vamos começar a falar sobre esse tema, indisponibilidade afetiva. O que vocês acreditam que seja esse lugar da disponibilidade afetiva? Lembra que eu gosto muito de conversar com vocês e gosto de perceber quais são as percepções de vocês pra gente ir trocando, tá? Eu tenho aqui mais ou menos o que eu quero falar, mas eu quero muito saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. E se eu falo pra vocês, indisponibilidade afetiva é o que vem de primeira pra vocês? Contem aqui pra mim. Vamos lá que a gente gosta de conversar aqui. Essa live é pra gente conversar. Se eu perguntar, o que é disponibilidade afetiva pra você? O que vem na sua cabeça? Isso é de percepção. E aí esse lugar aqui que a gente tá, é ótimo pra gente testar isso, porque é campo, gente. A gente tá aqui reunidos, estamos aqui em 6 pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu os honro e os vejo. Então, quando isso vem? Trauma. Então, disponibilidade afetiva é trauma. Sim, trauma. Bloqueio emocional, crença limitante. Sim. A indisponibilidade afetiva, gente, ela tem inúmeras nuances. Inúmeras nuances. Por quê? Se a gente for parar pra pensar nos relacionamentos, assim, se vocês pararem pra pensar nos relacionamentos anteriores, né? Dos padrões da família de relacionamento de vocês, isso é muito legal de fazer essa comparação. Como que era o relacionamento de quem veio antes? Como se dava os relacionamentos dos pais, dos avós, dos bisavós? Havia espaço para vulnerabilidade? Havia espaço para um expressar emocional? Havia espaço para confiança? Porque se existe muito medo, não existe uma confiança de que a gente pode ser quem a gente é, ou que a gente pode sentir o que a gente pode sentir. Como que era isso? Isso chega pra gente aqui como descendentes, como os registros ancestrais, que estão inclusive no nosso corpo, gravado nas células, biologia. Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção nisso, e indisponibilidade afetiva, ela se expressa de várias formas. Então, ou a gente sempre, né, quando fala em lealdades e pensamento sistêmico, a gente vai falar, ou eu faço como vocês para pertencer e ficar bem próximo, ou por conta do que vocês não puderam, eu não faço. Ou por conta do que vocês sofreram tanto, eu não faço. Então, a gente vai sempre se aproximar fazendo igual, ou então a gente vai se aproximar por conta do que a pessoa sofreu, nossos ancestrais sofreram, e veja, isso às vezes é dinâmica que está no inconsciente. A gente precisa, de repente, né, se colocar à disposição para fazer uma constelação para entender de onde vem. Principalmente se é um medo e é um sentimento que se repete várias vezes, em várias relações, ou se é algo que é completamente forte, que te doma e que te toma e você não consegue ir pra frente. Porque eu não vejo um filho de Deus que não queira se relacionar. E se a pessoa fala que ela não quer se relacionar, que ela não quer criar vínculo, é sintoma, né? Todo filho de Deus merece estar nesse lugar aí de se relacionar pro mais. Mas implica dizer e querer abrir o olho para esses processos. Então, a gente vem de gerações e gerações de relacionamentos que às vezes foram permeados por abusos, por violência, por pessoas que não tinham seus sentimentos, né? Nem sabiam como validar sentimento. Então, toda essa questão do bloqueio emocional, do medo da vulnerabilidade, tá tudo entremeado. E como que a gente expressa isso na nossa vida atualmente? Ou a gente vai entrar em padrões de relacionamento afetivo em que a gente, por exemplo, se coloca numa situação de triangularização, né? Então, a traição é um sintoma de disponibilidade afetiva. A questão do medo de sentir, né? Da vulnerabilidade, de carregar uma armadura, de quando a pessoa se aproxima muito, você sai correndo.
Então, tudo isso também é uma expressão de disponibilidade afetiva. Cada um vai expressar de um jeito, porque cada um vem de um background familiar diferente. Cada família, cada sistema familiar teve seu padrão de relacionamento, cada família tem as suas crenças que estão ali no nosso 95. O que é o nosso trabalho aqui? Nosso dever, nossa obrigação enquanto pessoas que querem caminhar para o mais e que receberam muito. Se você está vivo aqui com um celular, com uma internet, olhando para mim, hoje à noite, falando sobre disponibilidade afetiva, primeiro, você está incomodado ou incomodada. Segundo, você recebeu demais. Então, a gente precisa olhar para frente e precisa ser intencional nisso. Só que todo mundo que veio atrás não pôde, não soube. A gente é replicação de padrão. Até a hora que vem um serzinho que fica muito incomodado, né? Nós aqui. E fala, nossa, peraí, deixa eu olhar pra isso, tá me incomodando demais. Por que que eu não consigo me vincular emocionalmente? Por que que eu não consigo sentir? Por que que eu tenho tanto medo de me relacionar? Por que que eu tenho essa crença de que se eu tiver um relacionamento afetivo, eu não posso me dedicar à minha carreira? Eu vou ter que escolher. Por que que eu tenho a crença de que se eu entrar numa dinâmica de relacionamento, eu perco a minha liberdade? Por que então, que eu tenho a crença, então, de que se eu tiver filhos, acabou pra mim? Percebem que são coisas que estão no nosso inconsciente, que vêm de padrão de experiências dos nossos antepassados e que se fazem presente hoje. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando, né, de questões delas, eu não quero me relacionar porque eu não quero perder a minha liberdade. Porque eu não quero me vincular, eu não preciso me vincular com ninguém. Eu sou muito boa sozinha, muito bom sozinho. Deus me livre de deixar o outro chegar perto dos meus sentimentos. Não. Eu tenho que ficar aqui bem na minha mesmo, bem foda, bem forte. Quantas vezes a gente não repete isso e às vezes não sabe nem o porquê. E aí vai entrando um padrão de relacionamento atrás do outro, um padrão de relacionamento atrás do outro. E é tudo repetido. São pessoas diferentes, são às vezes até cenários um pouquinho diferentes, mas o sentimento base ele sempre aparece. Então, se é o medo, vai mudar uma relação, vai vir outro homem ou outra mulher, vai ser outro cenário, podem até ter outras situações, mas o sentimento vai estar ali. O medo de me relacionar, ou o medo de achar que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que é importante pra mim para estar dentro de um relacionamento. Sendo que relacionamento, gente, é transbordamento. Lembra que eu já falei pra vocês? Se a gente tá procurando colo de pai e mãe, a gente tá procurando segurança dentro de um relacionamento afetivo, a gente tá procurando o colo do pai e da mãe. A gente tem que voltar lá pra trás. E tem que ser humilde o suficiente pra se reconhecer pequeno sobre quem veio antes e entender que é ali a minha força, não é uma pessoa que vai vir na minha frente. E fica pesado demais pra pessoa que chega. Ela, não sou teu pai e tua mãe. Como é que você tá querendo que eu te dê algo que eu não tenho como dar? E aí vocês entram numa dinâmica que a gente também vê como indisponibilidade de um ser pai e mãe do outro. Aí a gente não tá falando de um relacionamento afetivo saudável, que é o nosso tema da nossa próxima live, né? Que o relacionamento afetivo saudável, ele pressupõe aí pelo menos não pode ter hierarquia. Então, se tiver dinâmica de um achar que um é pai e mãe do outro, já acabou aí. Já cagou aí. Então, não pode ter hierarquia para um relacionamento afetivo saudável, né? Esse relacionamento que caminha para o mais. Precisa ter a sexualidade presente, planos em comum. Então, esses são o básico que a gente precisa para estar nesse lugar. Se tá numa dinâmica em que um acha que é o pai do outro, a mãe do outro e tudo mais, já tá aí num lugar de indisponibilidade, entendem? Medo do abandono e rejeição. Aí me sabota, me coloca indisponível e atrai alguém disponível também. Exatamente, porque ninguém que é disponível se relaciona com alguém indisponível. Porque a gente atrai por ressonância. Então, o que acontece? Se você está indisponível, você vai pegar e vai acontecer o quê? Você vai atrair um relacionamento, qualquer coisa nesse sentido, que vai validar a sua crença. Então, se eu tenho um padrão de rejeição, ou eu vou fugir de me relacionar nesse lugar de disponibilidade afetiva, ou eu vou entrar em um relacionamento em que a pessoa vai validar a minha crença e vai me deixar bem próxima do meu sintoma. Para quê? Para que eu sinta novamente tudo isso
e valide a dor da minha criança, porque geralmente quando é assim, é a criança que está sentindo dor. Entendem? Então, isso é muito legal de perceber, porque aí você vê, se você tem esses dois valores repelentes muito fortes, e você já identifica essa indisponibilidade, qual que é o movimento? Peraí, da onde que vem essa minha dor? Da onde que vem tudo isso? Fazer um movimento para trás, sempre olhar, a gente sempre olha primeiro para trás para depois olhar para frente. Da onde que vem isso? Tem algum registro? Tem algum registro muito forte? Olhar primeiro para essa criança nossa interior, que o Jung trouxe tão bonito, né, no trabalho dele, que é presente em nós, para depois entender, pera, isso tá em mim. E eu falo para você, Vã, de um lugar muito real, porque eu também sinto isso, né? Então, assim, a rejeição e o abandono também são valores repelentes do meu sistema. Só que, e meus também, em consequência, né? Então, assim, é muito forte, por exemplo, eu entrar também num padrão de sentir rejeição e sair correndo. Ou então, não me colocar disponível para me relacionar de fato, de forma que o outro consiga me ver e me sentir. Coloco aquela armadura, não lido com a vulnerabilidade, porque neste lugar de distanciamento, o outro não consegue me acessar verdadeiramente. Então, vocês veem que a gente sempre vai entrar num extremo ou no outro. Ou eu não me relaciono de verdade, emocionalmente falando, não crio vínculos verdadeiros, ou eu, então, entro numa dinâmica em que a pessoa vai me rejeitar para poder validar a minha crença. E dói. Exatamente. E aí, qual que é a grande escolha? Ou eu vou continuar repetindo esses padrões, ou então, né, de forma agora não mais inconsciente, mas conscientemente, ou eu vou procurar fazer o caminho inverso e tentar entender que sim, esses valores vão estar com você. Eles são repelentes, eles vão estar com você. Só que na medida em que você escolhe caminhar, você escolhe olhar para isso com... Você cria mecanismos. Então, pera, se eu estou aqui trabalhando em mim e eu quero entrar num relacionamento e eu sei que a rejeição está presente, eu sei que o abandono está presente no meu sintoma, quando isso vir, eu vou respirar fundo e eu vou criar mecanismos. Eu preciso sair correndo? Qual que é o fato de realidade na situação que fala que eu preciso sair correndo? Um movimento de cura. Acolhimento da nossa criança. Porque isso é muito medo da criança. O adulto, ele lida com o abandono. Abandono, né? Quando a gente fala abandono, você já vê que isso já é uma coisa que vem de pai e mãe, né? De alguma coisa do registro da criança mesmo, porque pensar abandono, quem é realmente, literalmente abandonado, né, gente? A gente pensa no abandono, uma pessoa que fica num estado em que não tem cuidado nenhum, não consegue, né? Um bebê pode ser abandonado. Né? Um bebê abandonado, mas adultos, o outro pode sair da relação de forma abrupta, pode, mas ainda assim, qual que é o registro? O que ele tá querendo te mostrar? Porque a indisponibilidade também entra nesse lugar, né, gente? A gente tem mania de apontar o dedo nas pessoas, a gente entra nas dinâmicas por conta do que a gente tem dentro e o outro vem e espelha. Lembra que eu falei pra vocês? O relacionamento afetivo e os filhos são ótimos espelhos. Então, o outro traz pra mim uma dinâmica que tá em mim que eu preciso olhar. Ele tem as dinâmicas dele. Então, às vezes a gente entra também em relações achando que, por exemplo, a pessoa vem pronta, ela tá escrita na tua frente. Só que a gente não consegue ver, porque a gente tá meio que assim, sabe? Tipo, a pessoa fala pra mim que ela é... Eu quero um relacionamento afetivo saudável. Eu estou implicada no meu processo, tal, mas eu tenho um sintoma de indisponibilidade que eu já tenho a consciência, e aí a pessoa vira pra mim e fala assim, não, mas eu prezo muito a minha liberdade. E aí eu me relaciono com essa pessoa intimamente, com tudo o que eu quero, com todo o meu querer, o relacionamento afetivo, com a minha bagagem, com os meus valores repelentes de rejeição e de abandono. E aí é como se eu tivesse a pessoa vira pra mim e fala, eu gosto muito de liberdade, eu quero ter muita liberdade, e eu quero um relacionamento, e pra mim intimidade é algo importante. Se eu me relaciono com essa pessoa, eu estou assim, percebe? Porque eu estou tapando os meus olhos pra uma realidade que na realidade está escancarada na minha frente. Então o outro vem pronto, com as dinâmicas dele. E se isso aparece, é porque a gente precisa ou validar algo, ou tomar uma ação diferente para falar, não, eu não vou entrar nessa dança. Eu já entendi
qual que é esse padrão. Porque muitas vezes a gente acha que a gente entra num relacionamento querendo mudar o outro. Só que a gente não muda em verdade ninguém. A gente tem a capacidade de mudar a nós mesmos, no máximo. E isso, assim, implica, lembra daquilo tudo? Tomar uma consciência, tomar uma decisão, nos implicarmos no processo que vai ter vales, vai ter pico, vai ter chão de cozinha, vai ter deitada na BR, vai ter dia que vai querer desistir, aí você vai pegar teu adulto pela, né, chamar o teu adulto pra jogo, e vai falar, olha, não, vamos lá, vamos continuar, que pra trás não tem opção, agora é só pra frente, eu já vi tudo que eu tinha que ver, não tem mais como fazer. Ou eu vou escolher ficar neste lugar de menos. Não é uma opção ficar no lugar de menos, então vamos caminhar para mais. E você continua no seu processo. E aí o campo é tão perfeito, né, gente, que eu um pouquinho antes de iniciar aqui a live, eu tenho um livro do Bert que eu adoro, que eu peguei e ele abriu justamente nessa que fala nessa frase. Porque acontece? Os sintomas, como a indisponibilidade afetiva é um sintoma, eles não são inimigos. Os nossos sintomas querem nos proteger. Se você tem um padrão de medo de rejeição, um medo de abandono, se a indisponibilidade afetiva é o teu sintoma, ele tá tentando te proteger, porque no mínimo o teu registro ancestral de relacionamento é que a gente não pode confiar no outro, que a gente não pode se abrir, que sentir é perigoso, que se relacionar é perigoso, que se relacionar é limitante, que o outro não é digno de confiança, que a gente perde muito, que a gente não perde a nossa liberdade de expressão, perde a nossa liberdade de ação. Isso são registros. Então, se a sua disponibilidade afetiva é um sintoma, que você já sabe que, putz, meus relacionamentos não andam, as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque no mínimo você tá nesse lugar. E se você quiser entender da onde, de novo, faça a constelação. Mas, para entender que ele não é o teu inimigo. E na medida em que ele não é o teu inimigo, quando você olha nos olhos do seu sintoma, ele vai acalmar, mas ele vai estar sempre ali. Ele é o padrão do seu sistema. E você, se não abre o olho, é um padrão continuado do seu sistema. Então, ele vai estar ali. Ele vai ficar aqui, ó, no fundinho. Tá bom, disponibilidade, eu já entendi que é você. Eu já entendi que você é meu sintoma, eu sei que você tá aqui pra me proteger. Mas hoje eu escolho fazer um pouquinho diferente. E nesse fazer um pouquinho diferente, vai chegar alguém que vai te convidar pra entrar numa dança que você já percebeu que é um padrão e você vai falar não. Mas às vezes até pra enxergar isso, a gente demora, né? Porque o padrão, quando a gente não percebe que é um padrão até a hora que a gente tem um insight e fala, opa, peraí, eu posso fazer diferente no meu lugar. E como a Gra falou aqui, todo dia um pouco todo dia. Nunca é à toa, né? Eu falei pra vocês agora, o exemplo que eu dei foi de uma experiência pessoal. Você vê como estamos todos conectados, né? Exato. A questão nossa enquanto pessoas, né, quando a gente tá muito nesse campo de dor, é realmente a criança que tá regendo, né? Então, a criança vai deixar a gente nesse lugar de bater o pé e de ficar no lugar de menos, porque ela quer validação da dor dela. Então, se eu me relaciono pra ser rejeitada, eu tô validando a dor da minha criança, que ela vai virar e falar assim, então, tá vendo, ó, não é bom se relacionar. Não se relacione. Você vai sentir de novo. Só que você, hoje, adulta, consegue fazer diferente. Então, eu que agradeço. É uma honra estar aqui e ter vocês aqui. Então tá dando pra entender, gente, sobre como essa questão da indisponibilidade afetiva, ela é tão profunda e ela existe, assim, milhares e milhares e milhares de jeitos de se expressar. Por exemplo, as pessoas que eu só atraio homem casado, ou tem todas as dinâmicas que eu entro, ou eu traio, ou eu sou traída, ou eu sou convidado a participar de alguma coisa, eu só chamo a atenção de homem casado. Já aconteceu isso com vocês? Eu já escutei várias histórias nesse sentido. E aí, quando vai olhar pra trás, toda a dinâmica de, né, teve traição do avô, teve traição da avó. Ai, Lê, tu é demais. Quem vê pensa, né? Então, teve traição do avô, teve traição da avó, teve traição, de repente, no próprio relacionamento, e isso não foi olhado. Quem que tá precisando ser incluído? Quem tá fora de lugar?
Porque aí tem tema polêmico, né, gente? Quando a gente entra numa triangulação de relacionamento, né, a amante, o amante está a serviço da relação. Por quê? Alguém ali está fora de lugar. Tá bom, meu bem. Eu vou deixar gravada, tá bom? Pode deixar. Obrigada, viu, por você ter vindo aqui, Ivan. Então, quando a gente entra nessa dinâmica de triangulação, alguém ali tá fora de lugar. Se eu na relação, existem 2 lugares, certo? Vamos aí colocar a dinâmica homem-mulher. O lugar do homem, o lugar da mulher. O lugar do masculino, o lugar do feminino, certo? Polaridade, a questão do... Lembra da sexualidade que precisa estar presente no relacionamento de casal? Então, se alguém se desloca do seu lugar e vai querer ocupar o lugar de pai, de mãe ou qualquer outra coisa, o lugar ficou vago. Então, para a manutenção desse relacionamento, veio outra pessoa de fora e entra. Então, isso é polêmico pra caramba, principalmente quem tem dor em relação à dinâmica de traição, né? Eu vejo a dor precisa ter um lugar, a gente tem inúmeras ferramentas terapêuticas para olhar para a dor de forma bem real, mas sistemicamente é isso que acontece. Alguém está fora de lugar, existe um registro ancestral, você está só repetindo um padrão, até a hora que você olha para isso dos olhos. Entende? Então, mais uma forma, mais uma nuance aí da indisponibilidade afetiva para vocês. Então, deixa eu ver o que eu falar. Filhinhas do papai e filhinhos da mamãe, né? As filhinhas do papai, aquelas que casaram já com o pai, elas brincam com os meninos, né? E aí, em consequência disso também, os filhinhos da mamãe já estão casados com a sua mãe, não conseguem se comprometer com as mulheres e só brincam com as mulheres. Então, vocês veem que essas dinâmicas, elas se retroalimentam. Então, um filhinho da mamãe vai se relacionar com uma filhinha do papai. Eles já estão casados, a alma deles, seu coração, o inconsciente já tá ali. O meu lugar de mulher, de homem, já tá ocupado pelo meu pai. O lugar de mulher na minha vida já tá ocupado pela minha mãe. Então, fica só aquela brincadeira. São dinâmicas retroalimentadas. No momento em que você entra no seu lugar de fato, o outro é convidado a fazer algo. E aí é quando a gente vê se o relacionamento tem força, porque vai precisar dos 50% da outra pessoa. E lembra que eu falei? A pessoa vem pronta, ela vem com o sistema dela, com os emaranhados dela, com as questões dela. E aí, eu também, grata. Eu tô falando aqui, falei, gente, eu não tô 500 passos de vocês, eu tô um ou outro, né? São dinâmicas que eu venho tomando consciência. E aí, o próximo ponto que eu quero falar com vocês, o quanto a gente não paga o preço. Já pararam para perceber? Principalmente as mulheres, aqui vou falar nesse lugar das mulheres, a gente precisa tanto estar nesse lugar do eu sou muito maravilhosa, eu sou a mulher maravilha, eu sou muito foda, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu não preciso, não sei o que, que a gente não se permite estar num lugar de vulnerabilidade e falar, eu quero me relacionar, eu quero um relacionamento afetivo. Eu preciso de um homem, não preciso financeiramente, sem você eu não é razão do meu viver. Não isso. Eu preciso de um homem ou preciso de uma mulher, para os homens, né, no caso, naquilo que me falta. Eu sou uma mulher. Eu não tenho a polaridade masculina predominante em mim. A minha polaridade masculina é uma ferramenta. E nos homens é a mesma coisa. Então, por que um relacionamento afetivo saudável, em que as pessoas elas estão nas suas polaridades, ele flui muito melhor? Porque cada um toma do outro aquilo que não tem. Que é para isso que existem os relacionamentos. Mas nós, nesse lugar de disponibilidade, que a gente tem esse registro do relacionamento, nos faz perder a segurança, o relacionamento dói, a gente não pode confiar nos homens, a gente foi muito abusada, a gente foi muito, né? Não a gente aqui, fato de realidade CPF, de repente, né? Mas os nossos registros ancestrais. E aí a epigenética vem mostrar muito bem pra gente o quanto que a gente carrega traumas e dores de 8 gerações para trás nas nossas células. Percebem como 95 por 5 é muito mais forte do que a gente pode pensar? Requer e implica um processo que vai exigir de você que você tenha um orar e vigiar e como você mesmo falou, Gra, todo dia um pouco todo dia, sempre. Isso é muito forte. Isso foi estar sendo repetido há quantos anos? 200, 300 anos para mais? Né? A gente fala de relacionamento, agora tem nome, né? Relacionamento abusivo ou relacionamento saudável, faz muito pouco tempo. A maior parte não tem nem registro do que é. Então, quão difícil que é nesse lugar nosso, né?
chegar e falar assim, eu quero. E se colocar nessa vulnerabilidade. Já pararam pra pensar? E verbalizou isso? Já verbalizou isso? Eu quero. Eu quero estar num relacionamento. Ou eu preciso de um homem naquilo que eu não tenho. Não, de novo, uma precisão de falta, de completude e tudo mais, mas naquilo que eu não tenho. Nossa, né? Essa repetição de padrão de mulheres muito fortes, muito aqui, tem até pavor de falar isso. E eu venho falar de um lugar de que eu demorei muito, gente, pra conseguir olhar pra minha disponibilidade. E ainda assim é um processo, porque lembra que eu falei, o sintoma é nosso amigo. Ele vai estar sempre aqui. Se eu não presto atenção, eu caio no padrão assim. E eu entro no mesmo padrão de relacionamento e tudo se repete. Vai precisar da minha intenção diária. Então, se eu quero sair um pouco do padrão que veio da minha família, se eu quero adotar novos comportamentos, se eu quero adotar novos padrões emocionais, eu vou ter que olhar para isso todos os dias, lembrando que minha disponibilidade ela tá aqui. Ela não foi embora porque eu fiz uma constelação e olhei para ela. E aí minha mestra entrou aqui, uma honra tê-la aqui. Demorou muito para eu abaixar minha cabeça para olhar para isso. Eu era a pessoa, gente, de novo, né? Tinha o checklist dos sintomas, eu tinha todos, a indisponibilidade afetiva sempre foi mais forte. Tanto que a minha mãe, ela falava, nossa, como você sofre quando o assunto é relacionamento afetivo. Porque era uma dinâmica pior que a outra. Então, eu lembro que quando eu comecei minha trajetória no pensamento sistêmico com a Lu, eu ficava naquela coisa, né? Eu queria dar uma olhadinha pra isso, porque é tão sofrido, mas não. Tem a carreira pra olhar primeiro. Tem não sei o que pra olhar primeiro. Tem o relacionamento com os meus pais pra olhar primeiro. Tem não sei o que primeiro, não sei o que primeiro. Eu tinha muita resistência. De novo, há mais uma nuance da indisponibilidade afetiva se apresentando, a resistência de olhar pra isso. Né? Quando o sintoma é muito forte, você também tem a resistência de olhar pra isso de verdade, com disponibilidade. Nesse lugar de hoje, eu escolho fazer um pouquinho diferente. Então, demorou um bocado. Eu fiz a minha primeira constelação eu coloquei outro tema, mas no meu fundinho ali, tava pra querer olhar pra isso. Mas tudo acontece da forma e na hora que precisa acontecer. Não era meu momento de olhar pra aquilo. Eu não tinha, acho que nem recurso, porque eu não tinha nenhum tipo de conexão com o sentir, era extremamente controladora. Eu fui baixar a minha cabeça pra ver isso depois que eu participei de um treinamento da Luísa que foi só para relacionamento afetivo. E ainda assim, para eu entrar nesse treinamento e eu pagar o preço em todos os jeitos que vocês podem imaginar, monetário, sentimental, de tempo, foi muito difícil. De tão forte que era o meu sintoma de disponibilidade. Né? Então, fui fazer o treinamento e depois do treinamento eu falei, não, agora eu vou fazer a minha constelação, eu quero entender o porquê que isso é tão difícil para mim. E foi uma linda constelação e sigo no processo, sabendo que se eu não prestar atenção, tudo vai se repetir. Porque é assim que acontece. Lembra? O sintoma vai querer proteger. Porque o registro que vem lá de trás é que relacionamento gera abuso, relacionamento gera violência, relacionamento faz com que a gente não possa ter liberdade no sentido de não posso falar o que eu preciso falar, não posso me expressar, não posso cuidar da minha carreira. Então é o lugar que me aprisiona. O relacionamento é um lugar de prisão. Então isso tá forte no sistema. O que vai acontecer comigo? Eu vou trazer essas dinâmicas do meu inconsciente. Aí eu vou entrar em relacionamentos abusivos, ou eu vou querer controlar o outro o tempo inteiro. Ou então eu vou me relacionar com pessoas que já declaram que estão disponíveis e eu não consigo ver. Porque é o sintoma se apresentando. Orai e vigiai, sempre. Então percebem? Se existe alguma conexão aí, tá dando pra cair algumas fichas? Tá dando pra perceber alguma coisa? Me digam. A gente precisa ter muita coragem pra assumir os nossos sintomas e assumir as nossas dores e falar, não, eu vou pagar o preço pra olhar pra isso. Eu quero fazer algo diferente. Então, não é que você tem dedo podre, não é que você para raio de gente louca, você tá indisponível. E tá tudo bem, olha pra trás, reconhece qual que é o relacionamento, como é que é o histórico de relacionamento da sua família. Porque vem daí, seu sintoma está tentando te proteger. É a única coisa que ele quer fazer, ele quer te proteger. Só que você não precisa, se você não está em perigo, não lute, já diria a Bert. Só que isso precisa de um processo. Precisa de uma decisão e precisa se implicar no processo.
que nem sempre é fácil, né, meus amores? Então, esses registros são tão, como eu tava falando pra vocês, né, tão fortes que, então eu fiz a constelação, meu sintoma tudo vai magicamente mudar, né? Na semana seguinte eu vou arrumar um baita namorado e eu vou casar e não sei o quê. Não necessariamente, mas porque você entendeu qual que é o padrão no seu sistema, você já consegue olhar diferente. Então, puxa vida, se eu tenho dificuldade com a vulnerabilidade, e eu sei que isso me impede de estar numa conexão verdadeira e real nesse relacionamento afetivo que leva para mais, o que que eu hoje, no meu movimento, lembra? Intrapessoal e depois interpessoal, sempre por ressonância. Então, se eu quero me fazer disponível, me tornar disponível, caminhar para a disponibilidade, eu preciso fazer os meus movimentos intra. Então, vamos lá. Mapeia. Eu tenho dificuldade com o meu sentir, eu não consigo nomear o meu sentir. O que que eu posso fazer hoje para me aproximar de um sentir mais saudável? É terapia? É, de repente, fazendo alguma dinâmica de curso, procurando entender um pouquinho mais sobre o seu feminino, se conectar com o seu feminino. O que que é? É algum livro? O que é a aproximação prática que você pode fazer que te leva um pouquinho mais perto desse lugar de conexão com o seu sentir para que você consiga acessar a sua vulnerabilidade? É ver o documentário da Brené Brown para tomar uns tabef na cara, porque ela é ótima para dar isso na gente quando trata de vulnerabilidade? Faça! Porque se você não fizer nada a respeito do que você sabe, não muda muita coisa. Então faça! Então, essa também é a situação, né? Esse convite. Se você já entendeu que você tem um padrão de disponibilidade, que você já entendeu também que você não tem o dedo podre, o que você pode fazer a respeito disso se você quer estar em um relacionamento? Já entendi que eu tenho um padrão de relacionamento de homens que tem valores diferentes dos meus, mas eu entro na relação ainda querendo achar que eu posso mudá-los. Para de entrar. Começa a enxergar o padrão, abrir os olhos de fato e para de entrar. E aí o Luiz Henrique tem uma frase, o Luiz Henrique é um constelador maravilhoso que eu adoro, que ele fala que sortudo é quem foi desiludido, porque encontra-se mais próximo da realidade. Doído ouvir isso, né? Que quem gosta dessa situação de desilusão, mas nada mais poderoso do que a realidade. Se eu tenho um sintoma e o sintoma é o meu amigo, o que eu posso fazer com esse sintoma que vai me trazer mais próximo da realidade que eu quero viver? O que eu posso fazer hoje, de forma bem prática, que vai me aproximar? Poxa vida, eu tenho a questão da indisponibilidade, mas eu quero estar dentro de um relacionamento. O que você vai fazer hoje? Vou cuidar mais de mim, vou me conectar com o meu sentir. E aí, eu vou até postar pra vocês depois. Eu tava conversando, eu tive aula de Zuki com o meu professor, e a gente tava conversando sobre justamente isso, esse lugar do sentir e tudo mais. E ele tinha mandado pra ele o vídeo da minha primeira aula. Gente, eu tinha tanto pavor, assim, dessa questão do sentir, do sentimento e tudo mais, que eu tava dura, assim. E olha que eu já danço, hein? Eu sou bem tranquila em relação a dançar. Mas como era a primeira dança 2, eu endureci, eu fiquei assim, ó, reta na dança. Eu falei, Lê, a sua proximidade me incomodava. E veja, não tinha nada de conotação de qualquer outra coisa, é a dança pela dança. E eu me coloquei ali, disponível e em perfeito estado também de desconforto, sabendo que eu ia sentir desconforto, porque eu queria criar novos registros, novas emoções e novas sensações no meu corpo. Então a dança pra mim atuou como uma ferramenta disso. E aí eu consegui, né, descobrir várias coisas, vários insights, a gente caminhou bastante e eu mandei pra ele, eu falei, olha só, eu tinha uma dificuldade imensa de deixar alguém se aproximar de mim. Aí o que acontecia na minha vida? Coincidentemente, o que acontecia na minha vida pessoal também? Eu não conseguia abaixar a guarda, tirar a armadura e deixar alguém me ver, ou me relacionar de fato nesse lugar do sentir, sem que eu não quisesse repelir a pessoa. Então, chegava muito próximo do meu coração, eu bati em retirada. A primeira oportunidade. Por quê? Rejeição, o valor principal. Repelente. Então, tá vendo? Sintomas se fazendo presente. Se eu não presto atenção, se eu não tomo ações práticas e muito atentas, eu vou entrar no padrão. Seja para repelir ou para ser repelida. Entendem? Então,
tudo isso a gente precisa de muita atenção, de muito querer, de muito olhar consciente, né? Então, quando o Luiz, eu vi essa frase do Luiz, né? Sortudo é quem foi desiludido porque encontra-se mais próximo da realidade. Esse é o convite sempre, sabe? Quando a gente fala dizer sim à realidade, dizer sim à vida e dizer sim também. Sim, eu tenho esse sintoma. O que eu faço hoje um pouquinho diferente em relação a ele? Ah, não entendi ainda o que é. Faça constelação, gente, se vocês precisam, se vocês sentem que é o momento de vocês de olharem profundamente para a história de vocês, com essa disponibilidade mesmo, faça uma sessão de constelação para entender da onde que veio. E na hora que bater a sensação, na hora que vê aquela coisa da luta ou fuga, né, que aparece junto, para quem tem a disponibilidade muito forte de registro, aparece aquele luta ou fuga, eu não quero sair daqui, ou não, eu sempre caio num padrão, não quero me relacionar nunca mais, para entender um pouquinho mais de onde que isso vem. Então, é pagar o preço, sabe? Paguem um preço pela vida que vocês querem viver. Porque não existe uma vida abundância sem decidir por viver abundantemente. Então, se você fica num padrão, você tá indo pro menos. Só que já foi pago, o preço já foi pago. As suas ancestrais já sofreram, já passaram o que elas tinham que passar para você estar hoje aí. Você vai continuar repetindo um padrão que elas mesmas não... Se elas pudessem falar alguma coisa para vocês, você acha que elas iam falar para você, continua? Ou ela falar, meu, pega isso que chegou até você, pega essa sua existência, faz alguma coisa de bom. Faz alguma coisa de bom. Por você e por todas nós, do seu lugar. Eu tenho certeza, porque, gente, todas as constelações que a gente faz, os movimentos são tão lindos, porque a nossa ancestralidade sempre nos abençoa. Mas a gente precisa escolher. A gente precisa pagar o preço, porque é a nossa alma que tá fiel. Só que, por conta da dinâmica, né, eu faço como você, ou eu não entro em relacionamentos porque você sofreu, a gente continua perpetuando. E a gente continua, assim, andando de forma cega pela vida, sendo que não foi pra isso. Não foi por isso. Entendem? Ficou claro? Alguma dúvida? Contem aqui pra mim, gente. Agora acho que eu estrambelei a falar, né? Quando o tema é muito próximo do coração, foi o que eu falei. Eu fui para o pensamento sistêmico para entender um pouco sobre a minha indisponibilidade. Não sabia que era indisponibilidade afetiva, não, né? Mas eu estava cansada de repetir padrão de relacionamento. E ainda assim, mesmo indo, olha que doido, né? Eu fui procurar a constelação para entender um pouquinho mais por que eu repetia tanto padrão de relacionamento e ainda assim me levou pelo menos 2 anos até eu pagar o preço para olhar de fato para a minha indisponibilidade. Olha como o sintoma se faz presente. Então, meus amores, eu venho aqui no lugar de uma pessoa que precisou bater bastante a cabeça. Ainda dou minhas batidas na cabeça, mas hoje mais consciente. Hoje eu consigo pegar mais, né? Mais rápido. Eu tenho meus valores muito sólidos. Então, eu sei o que eu quero. Eu não tenho nenhuma vergonha e nenhuma... Eu sou muito humana, muito real, muito imperfeita para dizer, né? Com todas as letras, assim, quando eu estou diante de um homem, eu estou conhecendo alguém, de falar, não, eu quero um relacionamento. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma você querer se colocar nesse lugar de trocar com o outro, com o seu coração, do seu lugar, com o que você tem de bom para ofertar, porque todo mundo tem o que tem de bom para ofertar e tem também seus desafios, todo mundo. O parceiro aí, não existe parceiro ideal, e você idealizar um relacionamento também é um sintoma de indisponibilidade, porque no final das contas a gente só tem o real, a realidade e ela é imperativa, né? Então, você idealizar o relacionamento só te afasta ou só te mantém na indisponibilidade. Sendo que o bonito é encontrar alguém também tão real, humano, imperfeito, mas que olha nos meus olhos, né? E na mesma direção que eu, e está disposto, disponível para construir algo bom, algo saudável e instalar padrões aí, quem sabe criar um novo sistema, né? Quando a gente fala de casamento, criar um novo sistema com padrões mais saudáveis de relacionamento. Então, que vocês não precisem, de repente, sabe? Eu venho nesse lugar aqui, a gente
A gente tem nossa história como nossa principal fonte de força e de poder, né? Então eu venho nesse lugar trazer minhas experiências e tudo que eu estudo, todas as vivências e o conhecimento e expertise do que eu estudo e do que eu aplico, então como terapeuta e tudo mais. E como pessoa que está também no próprio processo, para que de repente vocês não precisem entrar e querer, por exemplo, se conectar ao sentir de vocês, se colocarem disponíveis para uma relação, descer do pedestal, se colocar humana, não precisa levar tanto tempo, não precisa levar tanta cabeçada, que vocês não precisam tropeçar tanto, né? Então, que a gente possa ser lanterna aí para que vocês consigam alcançar esse lugar mais rápido, mas aí também vocês precisam se implicar no processo de vocês, porque é sempre sobre uma escolha e é sempre sobre 50%, mesmo em um processo terapêutico, não é mesmo? Então, obrigada pela presença de vocês. Eu quero ler um texto, o texto que, né, me veio hoje, que vai falar justamente sobre esse lugar da mudança. Eu vou deixar a live salva e eu vou compartilhar o texto depois, porque os textos do Bert são altamente filosóficos, mas escutem com o coração, além dos ouvidos, tá bom? Então eu vou ler ele aqui, ó. O nome do texto é Também o mundo se transforma depressa. Opõe-se à mudança aquilo que insiste em permanecer. Com isso, a retarda, mas não consegue detê-la por longo tempo. Sua resistência acaba favorecendo a mudança, por fortalece o movimento que a deseja. Cada vez que a gente entra em um relacionamento, que a gente vê que está repetindo um padrão, e a gente ainda escolhe não olhar para isso, a gente, na realidade, no fundo da nossa alma, estamos fortalecendo o nosso desejo por mudança. Continuando. No tempo devido, ela se revela como irrefreável. Por essa razão, quem percebe em si as forças que preparam a mudança e se deixa levar e impelir por elas, também pode esperar. A mudança, como todo crescimento, se imporá a seu tempo. Acompanhar a mudança significa ainda despedir-se do que foi alcançado e obtido. Significa renunciar à segurança e buscar um futuro onde o novo precisa ser inicialmente testado e, com frequência, só pode ser reconhecido e implementado através de desvios e insucessos. E aqui, quando a gente fala de padrão e a gente está falando de disponibilidade afetiva, foi justamente o que eu trouxe. Vou fazer a constelação sobre a minha disponibilidade afetiva, na semana seguinte eu vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida e vai ser tudo uma perfeição? Não. O seu sintoma vai continuar aí. Provavelmente vai atrair outra pessoa com os mesmo padrão, só que porque você já viu, você vai poder escolher diferente. Veja, poder escolher diferente. Porque você pode sim aceitar o convite de dançar uma dança de um padrão repetido. Ou você pode bancar o preço e falar, não, muito obrigada. Eu já entendi que não é por aí que eu quero estar. Continuando. Eu vou parando e vou explicando, porque o Bert é altamente filosófico e eu meditei nesse texto hoje. Tudo que é vivo se transforma. É vivo porque se transforma e morre quando já não pode mudar. No entanto, até mesmo o fim e a morte, num sentido maior e mais amplo, fazem parte da transformação. Para quem assume conscientemente essa mudança, a própria morte é apenas um outro processo, um outro passo de transformação. Ele exige, porém, completa entrega e disponibilidade. A morte é tanto mais leve quanto maior a nossa disposição de aceitar a mudança na vida e de concordar com ela em cada passagem decisiva. Praticamente um resumo do que a gente falou nessa live inteira, certo? A gente cansa de sofrer, cansa de estar em padrões, e aí a única saída possível para alguns, não são para todos, mas para vocês eu sei que sim, é tentar uma mudança, é ir para um lugar diferente, que vai implicar num processo, o padrão vai tentar se fazer presente, e aí você vai ter que escolher se você vai querer entrar ou não, se você vai querer perpetuar o sofrimento ou não, ou se você vai querer ainda pagar o preço e fazer diferente, se você vai querer morrer em vida várias vezes. Porque, gente, é impossível uma pessoa permanecer o mesmo por muito tempo, a gente está em completa transformação. E esse lugar tão bonito da morte que o Bert traz, não é a morte física, aquela morte que a gente tem como conceito. É a morte de aquilo que não me serve mais,
aquilo que eu não preciso mais repetir, aquilo que já foi pago o preço, eu deixo morrer em mim para poder nascer diferente, para poder adotar novo padrão, para poder viver de forma diferente. Então, esse é o convite, meus amores. Que vocês possam sempre escolher e tomar decisões melhores para que vocês olhem sempre para o mais. Para que vocês olhem, sim, de um lugar muito humano, muito real. Que gostoso a gente poder se assumir humano. Sim, às vezes eu vou entrar numa dinâmica não tão bacana, mas eu tenho absoluta certeza que essa pessoa tá trazendo alguma coisa pra mim que eu preciso olhar. Cara, hoje eu tô sentindo dor. Quão real é sentir a dor? Tão humano. Tão humano. Exatamente, cada um segue com o que é seu. Porque na medida em que o outro também te traz um desafio, você também com certeza traz pra ele. A única coisa é o grau ali de percepção, o grau de que consegue olhar para a dinâmica de olhos abertos. Porque nem todo mundo pode. Mas se você tá me ouvindo aqui hoje, você pode. Porque senão esse conteúdo não chegaria até você. Certo, meus bens? Quero agradecer demais a presença de vocês. É uma delícia estar aqui trocando com vocês. Eu espero que essa live, né, para quem fizer sentido, encontre um espacinho muito, muito especial no coração. É um conteúdo profundo, eu sei. Vim falar de um lugar de que uma pessoa que já, como eu disse, né, pagou e ainda paga o preço. E a gente segue. A gente segue nesse caminhar lindo, porque eu hoje sei que eu não preciso repetir padrão. E hoje eu sei que um relacionamento não é uma prisão. Sou eu que escolho diferente. Por conta de todas que já passaram, pelo que já puderam passar. E vocês também, tá bom? Semana que vem, vamos falar sobre o relacionamento afetivo que leva para o mais. Yay! A gente veio de uma caminhada longa aí, né? Colocando hoje mais um assunto tenso. Na semana passada a gente falou sobre ex. Ninguém queria falar sobre ex, gente. O pessoal tava mudo semana passada. Foi uma coisa engraçada. Acho que tava todo mundo só assim, ó. Ex, que? Referenciar? Como assim? Eu tenho que dar espaço pro ex, tenho que olhar com carinho pro ex. Né? Hoje a gente fala sobre indisponibilidade afetiva, que também é um assunto que pega lá no fundo, né? Porque a gente olha para as nossas ancestrais e os registros delas estão tão em nós, né? E aí semana que vem a gente vai sim começar a fazer esse caminho de olhar aí pro relacionamento afetivo que leva para o mais, quais são as bases, o que a gente precisa, qual é o lugar, qual a postura. E vamos fazer um exercício sistêmico, uma meditação sistêmica ao final, então venham. Eu ainda estou decidindo se eu vou deixar depois a meditação gravada ou não, para prestigiar quem sempre tá aqui ao vivo comigo. Então, é isso, meus amores. Vou pedir para vocês, então, eu vou deixar gravada a live, se vocês puderem mandar para algumas pessoas que vocês acham que vai fazer sentido esse conteúdo. Ajuda bastante aqui pro Instagram, né? Entender que a gente tá fazendo algo que tem relevância, que pode transformar a vida das pessoas. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu os honro, os vejo a vocês e todo o sistema de vocês. E também o sintoma, tá? Então, quiser marcar, agendar uma constelação, agendar algum atendimento, o link tá lá na bio. E é isso. Até semana que vem. Um beijo no coração. Obrigada pela presença. E tem alguém que quer dar boa noite aqui, ó. Tchau, gente. E agora eu vou fazer a janta dessa criança, gente, porque a vida real é assim, entendeu? A gente agora vai desligar a live e vai fazer janta. Eu já peguei outra broma. Olha lá, tá vendo? Tá com fome a criança. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês.